O fundo BRCR teve uma queda no dividendo e quero saber se isso te preocupa. Vem comigo nesse vídeo que você vai entender um pouquinho mais se tem algum problema no fundo ou se é só uma coisa temporária mesmo que está passando agora nesse momento. Bom, então para começar aqui, o fundo BRCR está sendo cotado hoje a R$ 42,37 e quando a gente vai olhar de modo geral quanto que é o preço dele dentro do valor patrimonial, seria como se fosse R$ 85. Então ele está com desconto ali bem atrativo, ele está sendo cotado hoje a 50% do valor patrimonial, então isso atrai bastante o investidor, principalmente quando a gente olha que o dividendo está ali na casa de 1% mês. Então isso acaba sendo bem atrativo ali para quem está investindo no fundo nesse momento. Além disso, o fundo também tem um valor patrimonial de 2 bilhões e 200, é bem representativo, é um fundo que tem bastante valor de patrimônio. Hoje, então, ali, o fundo tem 9 imóveis dentro do seu portfólio como um todo, e eu vou focar um pouquinho agora nisso para que você entenda como que é esse portfólio. Então, desses 9 portfólios, 7 são AAA, então da mais alta qualidade. E um ponto importante quando a gente olha para o ativo aqui, o primeiro ponto é entender o percentual do ativo ao qual o BRCR tem como dono, proprietário ali daquele imóvel. Então a gente vai, por exemplo, o primeiro, CEO Office, é 27% proprietário desse imóvel. Às vezes é importante ter um pouco somente o próprio fundo, é importante ter uma participação também, porque na realidade tem seus benefícios e malefícios sendo um ou outro, né? Se você olhar para esses 9 ativos dentro do portfólio, quando a gente vai então aqui para esse outro ponto e olhar para a vacância, que está em 10,8, de acordo com essa imagem, você pode perceber isso aí muito bem. Não é uma vacância elevada, ela tem uma vacância financeira ali também que está um pouco mais elevada, 16,7, porque vai ter que pagar condomínio, etc. Mas quando a gente volta nessa imagem, você vai ver que é o seguinte, a vacância ela está concentrada em alguns portfólios, que é o caso ali do EZ Towers e também que é o caso do Torre Almirante, o Sucupira também com 10%, o Torre Almirante com 46%. Então isso traz ali os 11,8% de vacância e estão concentrados em 3 ativos de maneira geral. Quando a gente pensa em vacância de 10,8% para um ativo de laje corporativa, dentro, esse é o padrão mesmo. Se reduzir um pouquinho mais, isso vai acontecer principalmente num cenário que talvez estejam juros mais baixos e a economia um pouco mais aquecida. E como é que estão esses contratos atualmente, tá, pessoal? Quando a gente vai ver aqui, 12,3% com vencimento em 26, 10,9% em 27, 9,5% em 28, e aí o restante dos contratos são os outros 46% a partir de 2029. Isso é bem importante porque os contratos são mais longos, dá um pouquinho mais de segurança e previsibilidade. Hoje o maior inquilino do fundo é a Petrobras, e o segundo maior é Samsung, seguido pela Cargill. Então a Petrobras sim tem uma representatividade um pouco mais elevada ali dentro do fundo, isso gera um pouquinho mais de preocupação, mas os outros já está dentro ali de um locador mais mediano. Natural ser 9%, algo nessa casa aí tá interessante. Quando a gente vai para o endividamento do fundo, tá? Podem perceber que o endividamento ele não vem aumentando, então isso é muito importante. O fundo não usou mais alavancagem para poder se financiar e ter mais imóveis, etc. Então ele está nessa média. Estava ali a 9% ano passado, mas agora está em 10%. Mas muito disso porque ela fez algumas rolagens, então automaticamente essa dívida ela está mais linear. E quando a gente está falando dessas rolagens, dá uma olhadinha aqui nesse ponto que você vai enxergar exatamente isso. Então as dívidas de 2025 foram roladas para 2026 para frente, isso é muito bom. Por quê? Antes eles estavam com CDI mais 13,5 dentro do portfólio, pagando o CDI mais 13,5, agora eles conseguiram reduzir para CDI mais 1,9. Então isso diminui bastante a pressão financeira ali dentro do fundo, fazendo automaticamente que gere mais recursos ali dentro do caixa também para distribuir em dividendos. E antes de eu falar em dividendos, se você está gostando do fundo, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre o seu portfólio. Eu tenho total certeza que eu vou conseguir te ajudar a montar um portfólio que entregue bons dividendos e ao mesmo tempo consiga ter uma rentabilidade muito boa também com o crescimento do portfólio. Meu telefone está aqui embaixo e também tem o QR Code aqui no canto que você pode me chamar por aqui. Entrando agora nos dividendos, você pode ver que o ano de 2024 os dividendos foram mais preponderantes do que estão sendo agora em 2025, então teve uma queda nos dividendos agora, isso devido à vacância financeira. Então essa vacância financeira, ela vai pesando ali um pouquinho mais e vai automaticamente jogando o dividendo para baixo. Então hoje ele está pagando em torno de 40 centavos, enquanto no ano passado ele pagava 50 centavos. Quando a gente olha a expectativa de dividendos à frente, o próprio fundo traz aqui o guidance, né, expectativa de dividendos à frente, traz entre 40 a 48 centavos. Então, nesse momento, ainda não vai ter dividendos mais elevados, vai ficar nessa casa mesmo. E quando a gente olha aquela linearização anual, eu acho muito importante isso, os proventos crescerem ano a ano. E na realidade, os proventos aqui, pega 2019, foi um dividendo muito elevado, mas depois dos outros anos é um dividendo que não avança tanto. Então esse é um ponto negativo ali para o fundo, porque ele não está conseguindo fazer crescer os proventos, que é um fator principal
para que você consiga ter o crescimento da valorização do ativo, né, o crescimento do valor patrimonial e automaticamente também retribuindo com bons dividendos. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para você sempre estar recebendo os vídeos que eu venho fazendo. E também, é claro, me chame pelo telefone aqui embaixo, eu tenho certeza que eu vou te ajudar nesse processo de alocação de portfólio.